Juízes, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. O sexto livro da Bíblia. Todos acharam? Diz assim: tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Amém? Vamos entender então. Após a morte de Josué, Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés caminhou com a nação de Israel durante 40 anos no deserto. Então Moisés, ele tirou o povo do Egito e caminhou com a nação 40 anos no deserto. Até que todos de 20 anos para cima que saíram do Egito morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Até Moisés, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, Deus chama ele no alto do monte Nebo, Monte Nebo, e Deus mostra para ele a terra prometida, a Canaã. E ele vê, e Deus diz: mas você não vai entrar. E ele então ali é recolhido pelo Senhor, ele morre, e o próprio Senhor sepulta o corpo de Moisés. Josué assume a liderança espiritual da nação de Israel, e ele lidera Israel então na travessia do Rio Jordão. O Rio Jordão se abre e eles adentram na terra prometida, e eles começam a conquistar a terra. Deus havia prometido a terra para eles, mas eles teriam que lutar. Não ia cair de mão beijada, eles tinham que lutar para conquistar a terra. Às vezes Deus nos promete coisas e nós queremos que simplesmente venha um anjo com a bandeja da vitória na mão, entregue para você e diz: você não precisa fazer nada. Não é assim. Existe a parte que nós precisamos fazer. Nós precisamos lutar. Então o povo começa a lutar e a conquistar a terra prometida, Jericó, a cidade de Ai e assim por diante. Só que passa-se os anos e Josué também morre. O povo não consegue conquistar toda a terra ainda, eles ainda estão lutando para conquistar. Quando começa o livro de Juízes, Josué, no versículo 1, Juízes capítulo 1, versículo 1, está com a Bíblia aberta, né? Capítulo 1, versículo 1 do texto que nós lemos. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor, e disse: qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Josué morreu, então o povo de Israel consultou a Deus: Senhor, qual que é a tribo das 12 que vai subir então para acabar de desterrar, de vencer o restante dos cananeus? Então a resposta do Senhor é que Judá deveria subir, a tribo de Judá deveria subir, então, para aquela peleja e continuar conquistando então aquela terra. Era a hora de Judá lutar. No verso 3 diz que os homens de Judá convidaram seus irmãos da tribo de Simeão, para que pudessem ajudá-los a pelejar contra os cananeus. Imagina, o exército de Judá convidam então agora o exército de Simeão. Era como se fossem estados, 12 tribos, 12 estados, os 12 filhos de Jacó. Judá era uma tribo, Simeão era outra tribo. Então eles se ajuntam para pelejar. Só que havia nessas terras um homem chamado Adoni-Bezeque, um rei, um homem chamado Adoni-Bezeque. Só que na verdade Adoni-Bezeque não era o nome dele. Adoni-Bezeque era o título, como Faraó. Faraó não é um nome, é um título. Adoni-Bezeque, a palavra Adoni, ela tem a mesma origem da palavra Adonai, e Adonai significa Senhor. Então o título desse homem era Senhor Bezeque. No original a palavra Bezeque pode ser traduzida como brecha, brechas, oportunidades. Então o título desse homem seria o Senhor das brechas, o Senhor das oportunidades. Ele era um estrategista militar, ele era um homem sanguinário, ele era um conquistador.
Esse homem era cruel. E ele tinha por costume, no versículo 7, diz que ele tinha por costume, toda nação que ele vencia, ele pegava o rei daquela nação e ele não matava. Ele decepava os dedos polegares das mãos e dos pés. No versículo 7 diz que esse homem chamado Adoni-Bezeque, ele tinha embaixo da sua mesa 70 reis, que ele havia conquistado a nação desses reis, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés decepado. Por quê? Porque embaixo da mesa era um sinal de humilhação. Diz o versículo 7 que esses reis comiam das migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Ele não matava esses reis, ele humilhava esses reis. De que maneira? Decepando os dedos polegares das mãos e dos pés. A história continua. Quando nós analisamos o contexto que nós vivemos hoje, parece que o espírito que atuava na vida de Adoni-Bezeque, aquele espírito sanguinário, mau, ainda atua nos dias de hoje. E de uma forma sorrateira, esse espírito, o inimigo de nossas almas, ele tem atuado nas famílias, ele tem atuado nos lares, assim como Adoni-Bezeque, que aqui tipifica o agir do maligno, decepando os reis, os soldados. Você imagina, um soldado, agora sem os dedos polegares das mãos e dos pés, ele estava mutilado, ele não poderia mais ser um soldado. Você vai aprender por quê. E parece que esse mesmo espírito, ele ainda atua, está atuando agora de maneira muito forte na humanidade, mutilando famílias. Você vai aprender, nós vamos aprender juntos por que os dedos polegares das mãos e dos pés fazem falta fisicamente e espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. Nas últimas décadas, esse espírito ele vem atuando incansavelmente contra as famílias. O que acontece com alguém que perde os dedos polegares das mãos e dos pés? E o que acontece com as famílias que passam por esse tipo de situação? Eu quero falar com você sobre 5 coisas que a família não pode perder. O que aconteceu, pastor, na história? Judá, juntamente com Simeão, lutaram com Adoni-Bezeque, venceram Adoni-Bezeque e cortaram os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. No versículo 7 ele diz assim: assim como eu fiz, Deus também fez comigo, me retribuiu. Agora Adoni-Bezeque foi conquistado, e Judá e Simeão, a tribo de Israel, fizeram o mesmo que ele havia feito com os 70 reis que ele havia conquistado. E a Bíblia diz então que ele morreu em Jerusalém. Mas o que acontece espiritualmente quando a família ela é mutilada? 5 coisas que a família não pode perder. Vamos lá? O que acontece com um soldado que tem os dedos polegares das mãos e dos pés mutilados? Primeiro ponto: o indivíduo, seus polegares dos pés, ele perde o equilíbrio. Essa era a intenção de Adoni-Bezeque. Eu não sei se você sabe, mas 50% do peso do seu corpo é sustentado nos dedos polegares dos pés. Talvez você nunca deu importância para ele, né? Agora você vai dar mais importância. 50% do peso do seu corpo é sustentado pelos polegares dos pés. Adoni-Bezeque, ele sabia muito bem que quando ele mutilava um soldado, esse soldado não tinha mais equilíbrio para caminhar. Ele não conseguiria mais caminhar normalmente. Ele não teria mais o mesmo equilíbrio. E Adoni-Bezeque sabia disso. Só que espiritualmente, nós vemos que muitas famílias também andam assim, desequilibradas. Já percebeu isso? Famílias desequilibradas. O que é isso? Famílias que não conseguem caminhar, que não conseguem se entender. Quando a família está desequilibrada, mutilada espiritualmente, os dedos polegares dos pés, espiritualmente falando, foi decepado, não consegue mais caminhar, não se entende mais, ninguém consegue entender mais qual é o seu papel. Nós temos famílias que o pai não assume mais o seu papel, a mãe não assume mais o seu papel, e os filhos também não conseguem mais entender qual é o seu papel, porque os filhos, quando olham para os pais desequilibrados espiritualmente, não tem um parâmetro, não tem um exemplo, não tem um alvo a seguir. Não sei se você sabe, mas tudo que uma criança aprende, ela aprende vendo e ouvindo.
Quando você recebeu o seu filho, ele era uma folha em branco. Tudo que ele sabe hoje, você escreveu nele. E quando a família está desequilibrada, quando a família não vai bem, nada vai bem. Quando você chega em casa e você não sente paz, alguma coisa está errada. Quando você chega em casa e você não tem comunhão com a sua esposa, a esposa com o esposo, filhos, alguma coisa está errada. Adoni-Bezeque sabia disso. Ele tinha estratégia, ele decepava os dedos polegares dos pés, perdia o equilíbrio, não conseguia mais caminhar, não conseguia mais andar. De que maneira, pastor, eu posso ter uma família equilibrada? A única forma de você ter uma família equilibrada é no Senhor. Quando você quer fazer a revisão do seu carro, você vai lá no fabricante, naquele que montou o carro, ele sabe para que cada peça. Quando você quer melhorar a sua família, você vai no fabricante, no inventor, que é Deus. Quem conhece melhor a família do que Deus? Quem formou a primeira família? Quem fez o primeiro casamento? Deus. Deus, ele sabe exatamente o que a sua família precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa para melhorar como pai, para melhorar como mãe, para melhorar como filho. Deus. Sabe qual é o problema das famílias? Eu me incluo, nós nos incluímos. Louvado seja o Senhor porque você está aqui ouvindo essa palavra. É que nós procuramos recursos em todas as partes e deixamos Deus para o último plano. Tem um problema em casa, eu vou procurar solução com o meu amigo do trabalho. Às vezes ele está pior do que eu. Tem um problema em casa, eu vou procurar ajuda com a minha colega do trabalho. Às vezes a família dela está caminhando pior do que a minha. Onde eu preciso de direção? Na palavra de Deus. A primeira coisa que acontece com o indivíduo, então, que tem os dedos polegares dos pés cortado, decepado, ele perde o equilíbrio. Isso acontece espiritualmente com as famílias. Segundo, sem os dedos polegares dos pés, eu não posso calçar as sandálias. As sandálias antigas, elas eram sustentadas. Você sabe, o chinelo havaiano, ele é sustentado, né, por aquele pontinho no meio. Sem os dedos polegares, eu não seguro os chinelos. Sabe o que é isso? Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele voltou descalço. Qual foi o primeiro ato do pai? Colocar a sandália nos seus pés. Porque naquela época, quem andava descalço era escravo. Somente os livres andavam calçados. Se você visse alguém andando descalço naquela época, na época de Jesus, você olharia e dizer, não, isso é escravo. Porque ele anda descalço. Esse é o desejo de Adoni-Bezeque, o inimigo de nossas almas. Quando eu falo Adoni-Bezeque, eu estou se referindo simbolicamente ao inimigo de nossas almas. Esse é o desejo dele, que sejamos escravos. E nós vemos tantas famílias escravizadas, sem notar, sem cair a ficha. Jesus, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Pessoas que estão cativas, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que não conseguem se libertar, estão andando descalças espiritualmente. É por isso que Paulo diz que nós temos que ter os nossos pés calçados, com a preparação do Evangelho. Não podemos andar descalços espiritualmente. Quando Adoni-Bezeque ele decepa os dedos polegares dos pés, ele está dizendo, agora você não pode mais segurar a chinela, você vai andar descalço. Mas em nome de Jesus, nós somos livres em Cristo, conhecemos a verdade e somos libertos pelo Senhor. Amém? Não deixe, querido, não deixe que por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da vaidade, você não reconheça os seus erros. Eu não posso permitir que o meu orgulho faça um bloqueio na minha vida e na minha mente, de forma tal que eu não queira reconhecer onde eu estou errando. Eu preciso reconhecer onde eu estou errando e começar a acertar. Vai ser fácil, pastor? Não, mas é possível. Segundo ponto, sem os polegares das mãos, nós perdemos a habilidade. Esse dedo ajuda você a segurar a espada. Sem ele, você não consegue mais ser um soldado para segurar a espada. Adoni-Bezeque, quando ele decepava os dedos polegares das mãos dos reis que ele conquistava, ele estava dizendo, agora você não pode mais lutar. Agora você não pode mais segurar a espada.
Agora você não pode mais ir para uma guerra. Imagina um rei, um soldado desde a infância. Agora não pode mais lutar. Não pode mais segurar a espada. Ele perdeu a habilidade nas mãos. O que é a espada para nós? A palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz que a palavra de Deus é a espada e ela é penetrante. Porque ela é como uma espada de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, junta em medulas. E é apta para discernir os propósitos, as intenções do coração. Paulo também diz aos Efésios capítulo 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando nós somos mutilados dessa forma por Adoni-Bezeque, nós não conseguimos mais manusear tem sido tão difícil, irmãos. Tem pessoas que frequentam igrejas há 20 anos e nunca leram a Bíblia toda uma vez sequer. Tem pessoas que não conseguem defender a sua fé com a Bíblia na mão. Por quê? Porque não conseguem manusear a espada. Não tem interesse em manusear a espada, não tem força para manusear a espada. A palavra de Deus. E nós precisamos da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós aprendemos a vontade do Senhor para a nossa vida. A primeira doutrina batista é: a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta ou prática. Nós só acreditamos nela e só obedecemos ela. E pronto. Ah, mas e o que o fulano falou lá, pastor? Não interessa o que ele falou, eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que está escrito na palavra de Deus para a minha vida, porque é mais seguro. A palavra de Deus, eu preciso manusear essa espada. Se eu não conseguir manusear essa espada, a minha família não vai ter direção. Irmãos, a Bíblia tinha que ser ensinada nas escolas. Parece que fizeram uma entrevista com a filha do Billy Graham e questionaram sobre Deus. Por que Deus não fazia isso? Por que Deus permitia que acontecessem aqueles assassinatos em massas nas escolas nos Estados Unidos? Aí ela respondeu: tiraram Deus das escolas. Não ensinam mais a Bíblia nas escolas. Viraram as costas para Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos receber de Deus, proteção de Deus, mas nós não examinamos as Escrituras, não amamos a palavra dele. Muitas pessoas se relacionam com Deus apenas por barganha. Senhor, eu faço isso e o Senhor me dá. Não é esse tipo de relacionamento que Ele quer. Ele quer que você o conheça, Ele quer que você o sirva, Ele quer que você o adore, Ele quer que você o obedeça. Precisamos manusear a palavra de Deus. Segundo, sem o dedo polegar, a segunda arma usada na guerra, a flecha. Como que eu vou manusear a flecha sem o dedo polegar? É possível? Não. As duas armas mais usadas na guerra: a espada e a flecha. O que a Bíblia fala sobre flecha? Vamos lá? Salmo 127, versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Os seus filhos. Talvez você não seja pai e mãe, mas você é filho. Quem aqui não é filho? Todos nós, né? Então você é uma flecha. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava, o que é aljava? É aquele suporte para as flechas, deles está repleta. A aljava cheia de flechas. Você carrega os seus filhos. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Ou seja, naquela época, quanto mais filho você tinha, mais protegido você estava. Era um exército. Já fiz o meu time de futebol. 11. Fiz o meu exército. Quanto mais filhos naquela época, Jacó teve 12. Quanto mais filho, mais forte era o clã, mais forte era a família. O seu filho é uma flecha nas suas mãos. O meu desejo é que os meus filhos voem alto e alcancem o alvo, o objetivo deles. Mas grande parte disso depende de mim, do que eu passo para eles, do que eu ensino para eles, do testemunho que eu dou para eles, da forma que eles me vê ser pai e ser esposo. Imagine um filho chegar no pai e falar assim: pai, eu quero ser um esposo tão bom para minha esposa quanto o senhor é para minha mãe. Que coisa maravilhosa. A filha chegar na mãe e falar assim: mãe, eu quero ser uma esposa tão boa para o meu esposo quanto a senhora é para o meu pai. A senhora é um exemplo. Que coisa maravilhosa ouvir isso de um filho, né? Que coisa linda ouvir isso de um filho. Pai, eu quero ser amoroso com a minha esposa como o senhor é com a minha mãe, como o senhor respeita ela. Eu vejo o senhor fazer isso e eu aprendo a fazer isso. Porque não se engane, as crianças observam tudo. Ah, mas tem só 3 anos. Eles observam tudo. Tudo que você fala, tudo que você faz, os lugares para onde você manda o seu esposo ir, a sua esposa ir, eles sabem tudo. Até o endereço para onde você mandou.
Vai para aquele lugar, vai para o outro, vai para o outro. Ele sabe. Quem sabe que ele sabe? Ele sabe. Isso é uma flecha nas suas mãos. E você precisa lançá-los. Espiritualmente tem muitas famílias que estão mutiladas, não conseguem manusear a flecha. Não conseguem fazer isso. Filhos. Todos somos filhos. Quem quer viver muito? Quem quer viver muito? Eu quero. Melhor, quem quer viver pouco? Baixa a mão. Quem quer viver pouco? Levante a mão. Então, eu considero que todos querem viver muito. Segredo. Honra o teu pai e a tua mãe, e viverá muitos anos sobre a terra. Cada dia que você honra o seu pai e a sua mãe. Ah, pastor, mas os meus pais já morreram. Não importa, continue honrando eles. Não se esqueça deles. Honre eles. Toda vez que você honra o seu pai e a sua mãe, você está acrescendo na sua vida mais um dia, mais vida, mais saúde. Agora o contrário também é verdade. Cada vez que você desonra os seus pais, para você que é filho e vive com seus pais ainda, cada vez que você desonra os seus pais, você vive menos. O contrário também é verdade. Ei, filho, honre o seu pai e a sua mãe. Quando você grita com ela, quando você grita com ele, quando você desonra ele ou ela na frente das pessoas, e mesmo só você e ele ou ela, você está diminuindo o seu tempo de vida na terra. Porque se a Bíblia é verdade, esse texto também é verdade. Então nós precisamos aprender a manusear bem a flecha, porque uma flecha bem manuseada, ela vai alcançar o alvo. E quando os filhos gritam com os pais, é porque eles viram os pais gritarem uns com os outros. Sim ou não? Sim. A instrução bíblica dos meus filhos, isso aqui é muito importante, é responsabilidade minha. A instrução bíblica das minhas filhas é responsabilidade minha. Eu não posso terceirizar esse serviço. Ah não, é a igreja que tem que discipular os meus filhos, é o pastor que tem que discipular os meus filhos. Não, é você, é os pais. Pega a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, quinto livro da Bíblia. Olha a instrução de Deus aqui para nós. Versículo 4, olha só. Shema, o que é isso? É uma expressão hebraica. Atenção, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Senhor é o único Deus. Essa é a primeira regra. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitar e ao levantar. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim ou filactério, algo que ficava na cabeça, na testa. Para quê? Para que os seus filhos aprendam. O discipulado dos seus filhos não é obrigação da igreja, é sua obrigação, porque você é a igreja e você é o pastor da sua casa. Ensinar as escrituras para os seus filhos é a sua obrigação, é a minha obrigação. Quanto tempo por semana você tira para ler a Bíblia com seus filhos? Para discipulá-los, para instruí-los. Eles são flechas nas suas mãos, e Deus vai cobrar de mim e de você tudo o que nós ensinamos para os nossos filhos. Terceiro ponto: sem os polegares das mãos, perdemos a nossa identidade. Olhe para o dedo polegar da sua mão. Olhe para ele, bonito, né? Sabe o que é isso que tem aqui? Digital. Existe 7 bilhões de pessoas na Terra atualmente. Ninguém tem a digital semelhante à sua. Ou seja, você é um indivíduo. Você não é feito em série. Modelo do carro 2015, em série. Você não é um carro. Você é um indivíduo. Você é único. Quando Deus olha para você, Ele vê você. Ele não vê ninguém igual a você. Você é você. Quando o Adoni Bezek mutila o dedo polegar da mão, ele tira a sua identidade. Quantas famílias perderam a identidade? Tem gente que não sabe mais o que é família. Tem gente que não entende mais o que é família. Tem famílias que você chega e você não vê, não entende qual é a identidade. E Deus, quando Ele olha para você, quando você liga para Ele, se você está na agenda telefônica dele, é chamada identificada. Quando o José liga para mim, ele está na minha agenda ali, aparece ali tocando, José, está na minha agenda.
Quando eu ligo para Deus, aparece identificado, se o meu nome está na agenda dele. Quando você liga para Deus, a sua chamada é identificada, ele diz, o João está ligando, a Maria está ligando. Quando você é filho, a chamada é identificada. Já recebeu mensagem no seu WhatsApp de alguém que não está na sua agenda? Você pode ali denunciar como spam, não quero a mensagem. Agora, se está na sua agenda, é chamada identificada, é alguém que você tem intimidade. Você está na agenda de Deus, Ele está na sua, Ele te conhece, a sua família tem identidade. A identidade nos diz duas coisas. Primeiro, geralmente a foto é muito feia, essa é a primeira coisa que diz, né? A foto da identidade nunca é bonita. A minha então. Duas coisas que a identidade diz. Primeiro, de onde eu vim. Segundo, quem eu sou, da onde eu vim, cidade e estado. Quem eu sou, meu nome e minha filiação, nome do meu pai e da minha mãe. Só que o inimigo tem trabalhado de tal forma que ele tem tirado a identidade da família. Às vezes nós nos esquecemos de onde nós viemos. Você lembra de onde você veio? O que Deus fez na sua vida? Quando Deus te tocou e te chamou, como você estava, lembra? Não podemos esquecer de onde nós viemos. E não podemos nos esquecer quem nós somos. Nós somos filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Eu não posso esquecer disso. Ele sabe o meu nome, Ele sabe de onde eu vim. Essa é a minha identidade. A família não pode perder a identidade. A família é a primeira igreja. Essa é a identidade da família. Não adianta que o culto não vai ser legal, não vai ser bom, não vai ser gostoso, se você não começou o culto na sua casa. Não adianta que não vai haver a agir de Deus, manifestar de Deus, se a comunhão não vem lá da tua casa. O culto, ele começa em casa, ele vem para a igreja, não termina na igreja, ele volta para casa. O nosso culto sempre continua. Não adianta você achar que eu vou na igreja para sentir paz, porque na minha casa perdemos a identidade, não sabemos mais o que é uma família. A igreja vai te ensinar como você fazer da sua casa um pedacinho do céu. A família não pode perder a sua identidade. O que é a família? Um homem e uma mulher e os seus. Essa é a identidade da família. Um homem de Deus, instruído na palavra de Deus, que sabe o que é ser pai, que sabe o que é ser esposo, que sabe das suas responsabilidades, e a mulher da mesma forma, e um filho instruído nos caminhos do Senhor. Pronto, essa é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade, e Deus cobrará de mim e de você. O que eu fiz com os meus filhos, com a minha família? A liderança espiritual da casa é do homem. É o homem quem conduz a família na adoração, no culto, no louvor e na instrução da palavra. Se você, pai, se você, homem, não gosta de ler a Bíblia, sua esposa também não vai gostar, e os seus filhos também não vão gostar. Quantas vezes as minhas filhas me pegou orando ou lendo a Bíblia? Para você também a pergunta. Passou no quarto, o papai está com a Bíblia ali. Passou outro dia, o papai está de joelho orando e pedindo que o Senhor abençoe a família. Permita que os seus filhos tenham esse privilégio. Que coisa linda. Amém, queridos? Partindo para o encerramento, quarto ponto. Primeiro, não podemos perder o equilíbrio, não podemos perder a habilidade, não podemos perder a identidade. Quarto, a mão sem o dedo polegar perde a beleza. Faz assim, ó. Esconde o dedo polegar aqui e olha para sua mão. Não fica muito bonito, né? É mais bonito com o polegar. Qual é a intenção de Adoni-Bezeque? Tirar a beleza da família. Qual é a beleza da família, meus irmãos? A beleza da família vem do Criador. Qual é a intenção de Adoni-Bezeque? É afastar a família de Deus. É tirar a família do seu devocional, da sua adoração. E a Bíblia está repleta de instruções à família. Mas é preciso praticar. É preciso praticar. Só ler não resolve. Eu preciso colocar em prática. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu também conheço. Essa é uma capa e essa é outra capa. Muito legal. Mas mesmo que eu conheça todo o conteúdo dela, se eu não colocar em prática, não resolve. Se eu tiver aqui o remédio para tomar, eu ficar só olhando para ele, eu conheço a bula, eu sei para que serve, mas eu não tomo. Resolve? Não. Eu preciso colocar em prática. A família mutilada, no dedo polegar, perde a beleza. Você já contemplou a beleza da sua família? Eu fico olhando às vezes, almoço de domingo. É a coisa mais linda, né? A mesa farta, todo mundo para comer. O momento mais precioso para se orar, a gente nem lembra de Deus. Tá aquela carne ali pingando, tá tudo na mesa pronto. Deus, depois eu falo com ele.
esquecemos de Deus, esquecemos de consagrar a Deus, esquecemos de falar com Deus, e os nossos filhos veem tudo isso e eles aprendem. O quinto ponto é que as mãos sem os dedos polegares perdem a força. A família que passa por isso, ela perde a força. E da onde vem a nossa força? Neemias capítulo 8, versículo 10. Lá está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não vem do nosso braço. A nossa força vem do Senhor. A família que alegra o Senhor é forte. Quando o Senhor olha para a sua família e Ele se alegra, Ele faz a sua família forte. Se colocarmos em prática o que o Senhor nos ensina, através da palavra, nossa família vencerá os ataques de Adoni-Bezeque. Ele tem atacado a sua família, ele tem atacado a minha família, ele tem lutado para destruir as famílias, e ele tem conseguido, tem tido êxito em muitas famílias. Crianças que tiram a vida, adolescentes que tiram a vida, pais, mães, filhos maravilhosos, e a mãe não tem motivo para viver, o pai não tem motivo para viver, tira a vida. O pai prefere passar 3 dias fora, no final de semana que poderia estar com a família, abandona a família e fica fora, não tem mais força. Mas a alegria do Senhor, talvez você diga assim: pastor, isso aí eu já ouvi tudo, já ouvi, eu estou há 20 anos na igreja, já ouvi isso aí não sei quantas vezes. Mas olha só uma frase para você, a frase do Calheiros Bonfim. Ele diz assim: colocar em prática os ensinamentos de Cristo vale muito mais que sabê-los de cor e apregoá-los. Se eu coloco em prática os ensinamentos de Jesus na minha vida, vale muito mais para mim do que estar aqui pregando para você. Porque eu posso estar aqui pregando para você e não coloco em prática. Não vale a pena. Eu preciso lutar para colocar em prática tudo que eu estou ouvindo. O que seria, pastor? Os dedos polegares das mãos e dos pés, espiritualmente falando. Eu encerro aqui. O que seria, pastor? Os dedos polegares das mãos e dos pés, espiritualmente falando. O nosso devocional. O que é devocional, pastor? É o tempo que você tira do seu dia para ficar só você e Deus. Nós temos tempo para tudo. Ajeitamos um jeitinho para tudo. E o tempo de ficar com Deus, o devocional. Se você faz 15 minutos, meia hora, entre oração, leitura da Bíblia, é o tempo que você faz. Mas como que ele é? Você faz, é intenso, ou há muito tempo você não consegue fazer? Nós temos 24 horas no dia. Se nós fôssemos dizimar das 24 horas do nosso dia, porque dízimo não é só dinheiro, dízimo é tempo, dízimo é a minha vida, seriam 2 horas e 16 minutos, só para Deus. Nós às vezes nos reunimos no culto só no domingo. Aí às vezes uma hora e meia de culto é cansativo. Ah, pastor, 1h30 parece que não passou. Devocional. O dedo polegar das mãos e dos pés de todo cristão, de cada família, espiritualmente falando, é o devocional. Se Adoni-Bezeque conseguir tirar isso de você, a sua família vai sucumbir. Ah, pastor, o que é isso? Vai. Se a família não estiver alicerçada na palavra, no Senhor, daqui para frente, você pode ter certeza, vai ser muito, mas muito difícil mesmo. Muito difícil. Os filhos não obedecem os pais, o casal não se entende, não consegue caminhar junto. Anda na rua, o marido está desse lado, a mulher está desse lado, o filho está lá na frente, não consegue andar junto. Se você não sabe o que é devocional, devocional é o tempo que você passa com Deus. É o seu devocional. Comece a fazer isso. Pastor, a minha vida é tão corrida. Tira 10 minutos, irmão. Ora 5 minutinhos. Lê a Bíblia 5 minutinhos. 3 capítulos por dia. 15 minutinhos, 10 minutinhos. E 5 aos domingos. No ano você lê toda a Bíblia. 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Por que no domingo? Domingo é o dia do cristão. É o dia que nós reservamos para vir ao culto. Só que é o dia que você consagra ao Senhor. E a gente só consegue vir ao culto quando consegue. É um dia de oração, é um dia de reflexão, é um dia de jejum, é um dia de... Quem já tirou um domingo para jejuar sem comer carne? Não, hoje, esse domingo eu vou jejuar. Nem pensar em carne. Vou tirar o dia de jejum, só na água. Domingo é o dia da carne assada, e glória a Deus por isso. Mas também é o dia do Senhor. Precisamos nos despertar para isso. Adoni-Bezeque tem lutado de forma terrível. Mas aqui no texto bíblico ele foi derrotado. E na nossa vida, em nome de Jesus também, o inimigo de nossas almas já está derrotado. Para a glória do nome de Jesus. A sua família, ela é cercada pelo Senhor, desde que você siga nesses princípios. Vamos louvar o Senhor, vamos orar e agradecer, encerrar o nosso culto. E entenda que você já venceu em Cristo.
Não permita que Adoni-Bezeque mine a sua família e a sua comunhão com o Senhor.